Vamos começar em versos e rimas, falando sobre a consequência da desigualdade no capitalismo antropofagia, que gera miséria e fome e não perdoa nenhum pronome. Com a Revolução Industrial, essa questão se escancarou. Mudou-se o modo de produção, o feudalismo derrocou, multidões migraram e as cidades inchou. Ao trabalhador só lhe cabia a força de trabalho para vender, se ofertar nas indústrias para o mínimo lhe prover. Em ambientes insalubres e longas jornadas, sua saúde degradava. Era jogado no olho da rua quando adoecia ou se acidentava. E quando nessa situação se encontrava, a outros tantos se juntava. Pelas ruas da Europa, formando um exército de miseráveis, dependendo da esmola que lhe dava. A história lá assim foi escrita, e aqui no Brasil, não obstante diferente, as vias foram as de fatos, em um país colonizado, movido por forças de escravizados. Aqui a pobreza e miséria têm outras artérias, pois a expropriação de trabalhadoras mãos tem sua estrutura na indígena afroescravidão. Essa escravista estrutura não se acabou com a farsa de uma assinatura que aboliu a escravidão. No capitalismo que aqui surgia, gerou uma massiva demissão. É a base da nossa história, de um povo que sempre lutou. E o nazifascismo quase nos dizimou. Após a Segunda Guerra, se passaram anos e foi declarado os direitos humanos. A busca por justiça social e por reparação moveram muitas pautas da nossa população, que permitiu que a assistência social fosse direito do cidadão. Mas antes de se tornar direito, precisamos trazer uns relatos que nada foi por acaso, pois demorou para a pobreza se tornar pauta de Estado. A assistência aos mais pobres não tinha devida atenção. O Estado era espectador, às vezes um mero distribuidor, de isenções clientelistas para as oligarquias capitalistas. Entre essas, os religiosos e empresários se destacaram, pautado na caridade que fez a pobreza e a miséria se perpetuarem. A pobreza tratada como fatalidade expressada como castigo da divindade, teologia ensinada para a população que via do êxodo do campo e vivia em alta vulnerabilidade. A chamada assistência esmolada só proporcionava as ruas e as calçadas para as crianças abandonadas e a velhice desafortunada. Na era Vargas, o governo federal entrou em cena, se colocando como paternalista para resolver todos os problemas. Com o social teve um compromisso nesse novo campo político. Vários ministérios foram criados, da indústria, comércio e trabalho. E para nunca esquecer, nesse tempo foi criada a CLT. Em julho de 1938, em pleno Estado Novo, foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social, composta por pessoas sem autonomia ligadas à filantropia. Mesmo assim, foi dado um passo. Para os excluídos, o Estado deu um amparo, ao menos dando o que comer para os que não podiam sobreviver. Foi nessa ação que aconteceu a fundação da Legião Brasileira da Boa Vontade, que iniciou as atividades em Rio de Janeiro, São Paulo e outras grandes cidades. Mesmo assim, não teve notória mudança de abordar a pobreza urbana. De modo gerais, pelos países se espalharam as comissões municipais. Essas, em suas atividades, fomentavam o voluntariado, liderado pela primeira-dama, que mantinha a insígnia da bondade, fazendo eventos de caridade. A criação do CNAS, a filantropia regulamentou. A responsabilidade para as entidades foi passada para as ações da forma que quisessem ser realizadas. As entidades é que escolhiam qual população deveria atender,
fazendo tudo do seu jeito, não importando os meios, longe da perspectiva do direito. Num voo no tempo, em 1988 chegamos. Fruto de luta da classe trabalhadora, a Constituinte foi promulgada e as leis que tanto sonhamos então foi comemorada. A assistência social, como política pública, foi reconhecida, direito do cidadão, de acordo com como está escrita. Como política pública, está integrada em excelência a saúde pública e a previdência, formando de maneira geral o tripé da Seguridade Social. O que era questão de pobre passou a ter outro recorte, pois não somos uma ilha, fora de tudo que implica. A questão é de todos, como preconiza a política. A assistência passou a ser universal e gratuita, não precisava ser registrado, e quem também não contribuía, o Estado tinha que ter o cuidado. A LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, regulamentou os artigos 203 e 204. O caminho se abriu para vir outros passos. Chegamos em 2003 e eu vou falar para vocês, o SUS estava no papel. Implantar com urgência foi declarado na 4ª conferência. Em um país de extensão continental, tinha um grande desatino para a desigualdade regional. Equidade é um princípio para dar conta desse grande desafio. Atender todas as necessidades é o princípio da integralidade. Reconhecer os diversos grupos sociais para dar conta das suas peculiaridades. Não podia ser uma política apartada de outras que estavam em atividades. Por isso nos juntamos no princípio da integralidade. Depois de muitos debatidos, foram instituídos programas, projetos e benefícios, e o Bolsa Família e o BPC tiveram novos princípios. Organizações descentralizadas e participativas, as propostas deveriam ser debatidas, apresentou um novo tempo para os municípios de grande, médio e pequeno. A família ganhou a centralidade em suas novas apresentações na dinâmica sociedade, matricialidade sociofamiliar na sua organicidade. A família, compreendida por laços consanguíneos, afetivos e de solidariedade, independente de sexo e gênero em sua nova realidade. De caráter preventivo, precisamos conhecer o território para saber das vulnerabilidades e riscos, para quando o serviço chegar, saber o que e para quem ofertar. Na atenção básica, o CRAS é a porta aberta. Para as políticas ofertar, conhecer o território é preciso para saber aonde é que vai inaugurar. Se a situação é mais séria, tem violência e perda de laços, então encaminha para o CREAS. Esse, com equipe muito especializada, precisa ter o fluxo para a demanda ser continuada. Tem outras questões que surgem na realidade, vindas do campo ou da cidade, abandono ou atrocidades. Por isso o município tem que ter um serviço de alta complexidade. Em 2010, 100% do país já tinha estrutura. Milhares de brasileiros saíram da linha do desespero e passaram a ter garantidos os seus sociais direitos. Na gestão plena e direta, onde a esmola termina, o direito começa. Tínhamos mais a avançar. A vida da classe trabalhadora nunca foi uma festa. Parecia que estava tudo bem e veio um grito no plenário de um caba que não valia um vintém. Ganhou, mas não vai governar. E o golpe jurídico-parlamentar começou a se arquitetar. E chegamos em um tempo que, como sociedades, regressamos. Em mentiras, muitos deram fé. O vendedor de muletas mandou o povo cortar o pé. Quando parecia que o SUAS se consolidava, um golpe na democracia a burguesia preparava. E em 2016 veio a primeira derrocada. O ódio aos pobres e suas ideologias. A ignorância ganhou uma ode. Até quem socialmente progrediu
muitas falas reacionárias publicamente assumiu. 2018 chegou e mais uma vez um juiz midiático aprontou. Tudo foi falsificado e em um PowerPoint tudo foi apresentado. A história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. Assim, Karl Marx dissertou em uma facada onde o sangue não jorrou. Aos tempos da ditadura, parecia que a sociedade voltava. O desmonte das políticas públicas em nome do mercado foi consolidada. A volta do primeiro-damismo, voluntariado e bondade de espírito tomaram conta do SUAS e de todos os seus princípios. O projeto neoliberal se apossou do Estado do começo ao final, ajudado por uma pandemia que jogou milhões numa vida de morte e agonia. Fila do osso, demora para comprar vacina, negação da ciência e cloroquina. Isso deve ser relembrado nesse projeto de necropolítica. Nesse momento, eu peço em memória, vamos aplaudir os que fizeram o regresso. E aqui se faz memorável, pois fizeram parte do SUAS e de seu legado. A pandemia mal gestada foi um período de lágrimas. Atravessamos um deserto, temerosos tempos de corte de verbas e retrocessos. Os poderosos matam uma, duas ou três rosas e até muitas fileiras, mas não conseguem deter uma primavera inteira. Superamos o tempo de choro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E o trem da história? O trem da história seguiu. Chegamos em uma nova estação. Depois de tempos remotos, posso olhar nos seus olhos e dizer, segurando em sua mão, o SUAS está em reconstrução. O SUAS que queremos, voltaremos a edificar. A nossa conferência está para começar. E depois, nas salas temáticas, nossas propostas iremos apresentar. Hoje, mais um capítulo será escrito na história do SUAS. Quiseram nos acabar, mas eles não sabiam que nossas raízes são muito profundas. Eu sou Irã Marques, sou poeta cordelista e essa é a história do SUAS em cordel.